17 de agosto de 2016, Quedas do Iguaçu, Paraná. O acusado Ademir Teixeira, com a intenção de matar, desferiu um golpe de foice contra a vítima Valmir Alves, atingindo-lhe a cabeça. Posteriormente, utilizando um facão, desferiu 2 golpes no pescoço da vítima, que foi causa eficiente da sua morte e quase separou a cabeça da vítima do seu corpo. O motivo teria sido uma discussão que tiveram enquanto bebiam juntos, pouco antes do crime. Na sequência, o réu ocultou o cadáver da vítima, jogando-a no interior de um poço e, posteriormente, ateando fogo sobre o corpo da mesma. Matatinski, como é seu nome completo? Ivan José Matatinski. O senhor é policial militar aqui em Quedas do Iguaçu, certo? Sim, senhor. O senhor é parente, amigo próximo ou inimigo do Ademir Teixeira Guimarães, que é o réu desse processo? Não, senhor. Então, eu tomo o seu compromisso de falar a verdade, tudo que sabe sobre as penas do crime de falso testemunho, tá bem? Só um minutinho aqui. Esse processo trata de um fato que teria acontecido em 17 de agosto de 2016, por volta das 8h30 da manhã, na linha catarinense, zona rural do Espigão Alto do Iguaçu, em que o Ademir Teixeira Guimarães teria desferido golpe de foice contra Valmir Alves dos Santos, atingindo-lhe na cabeça. Posteriormente, utilizando-se de um facão, valendo-se de meio cruel, desferiu 2 golpes no pescoço da vítima, o que foi a causa eficiente de sua morte e quase separou a cabeça da vítima de seu corpo. Ainda, o segundo fato é que, em seguida, o Ademir Teixeira Guimarães teria ocultado o cadáver da vítima, Valmir Alves dos Santos, jogando-a no interior de um poço, posteriormente ateando fogo sobre o corpo dela. O senhor deu atendimento a essa situação, Matatinski? Sim, senhor. Pode nos contar como que foi? Sim, senhor. Foi solicitado dia 190 que teria acontecido um crime no município do Espigão Alto do Iguaçu, na zona rural. Diante dos fatos, a gente conseguiu apoio com a Polícia Civil, a qual foi deslocado com 2 viaturas nesse endereço. Foi a equipe com o delegado de polícia, na época era o Dr. Michel, salvo me engano, e mais eu como policial militar e soldado salvo. Chegando nesse local, já perto da porteira, a gente conseguiu visualizar um indivíduo na beira da estrada vindo em direção à viatura. Conseguimos abordar esse indivíduo, já foi identificado como sendo o Ademir Teixeira Guimarães. Conversado com ele, o mesmo já relatou à equipe que prontamente que teria acontecido um desentendimento, ele tinha tirado a vida de uma pessoa. Daí foi pedido para ele aonde teria acontecido, ele levou até o local, que era a casa onde ele estava parando, e foi pedido onde estava o corpo, ele mostrou o corpo, não sei se era uma fossa, um poço abandonado. Esse corpo estava no fundo desse poço, uma fossa. Dava de ver aí que tinha sinais de queimadura no corpo e estava degolado. Praticamente a cabeça separada do corpo. Foi feita busca aí no local, em volta, aí na residência, foi encontrado um facão, se não me engano, também acho que uma foice também, acho que foi encontrado, se não me engano, com vestígios de sangue. Foi isolado o local, aí, todo o local, aí, junto aí com o delegado. Aí, a gente isolou todo o local esperando a perícia chegar e o IML. E foi dado voz de prisão por Ademir aí, pelo crime de homicídio. Na situação ali, o Ademir parecia estar em sã consciência? Como é que ele estava? Eu não recordo muito bem, mas eu acho que ele estava em sã consciência, porque a gente conversou com ele, foi abordado, ele acatou a abordagem da equipe, não teve resistência dele, assim, no momento. Não estava embriagado, então? Não parecia, assim, não lembro.
Esse horário que o senhor foi lá, né, na localidade, que horas mais ou menos eram? Eu não lembro qual era o horário específico agora, doutor, mas eu acredito que seja manhã cedo, sei lá, não sei se é de manhã, de tarde, não Mas durante o dia. Isso. Uhum. E a situação ali que acabou resultando na morte do Valmir teria acontecido quando? Ele falou alguma coisa? Eu não lembro esse detalhe, mas acredito eu que foi na noite anterior ou de madrugada, eu não tenho precisão disso. Uhum. O senhor já nos falou que o corpo parecia, enfim, estava degolado, né? Parecia ter sido queimado também? Sim, tinha vestígio ali que ele ateou fogo no corpo, dava pra ver claramente que ele tinha posto fogo. Uhum. Mas ali na situação dava para perceber se o fogo tinha apagado já fazia tempo ou se ainda estava quente? Já tinha apagado fazia tempo, eu acho. Uhum. Tá. O Ademir falou o motivo ali, o que teria acontecido entre eles? Não recordo, mas acredito eu que foi um desentendimento entre eles ali, não sei a motivação desse crime. Uhum. Tá. Quanto à forma de execução, ele também falou alguma coisa? Se ele usou de fato essa foice, o facão, como que teria sido ou não? Não recordo se ele falou. Tá bem. Doutor Vinícius, pelo Ministério Público? Sim, excelência, só. Tudo bem, Matatinski? Tudo bom, senhor. Tudo bem. Só a respeito, então, o senhor sabe dizer de onde tinha partido a denúncia de que esse crime tinha acontecido e tal? Se eu não me engano, foi via 190, ligação telefônica, que ligaram falando que tinha acontecido um crime nesse local. Uhum. E lá na hora, então, logo que vocês encontraram com ele falou de boa o que tinha acontecido? Sim, a gente abordou ele bem na porteira desse, acho que é um sítio, uma fazenda, não sei qual o tamanho desse local aí, mas a gente abordou ele perto da porteira, já saindo do sítio, na estrada, assim, a hora que nós estávamos chegando, estava vindo esse indivíduo, a gente abordou como sendo suspeito, né, e daí ele já falou do que tinha acontecido aí, e ele era o autor do homicídio. O senhor lembra se ele trabalhava nesse sítio aí, onde foi encontrado? Parece que trabalhava. Tinham outras pessoas lá no sítio ou não? Tinha, até foi arrolado como testemunha, se não me engano, até no BO ali, eu lembro que foi colocado acho que 1 ou 2 pessoas de testemunha ali, que estavam presentes pelo menos na hora que a gente foi lá, né? Não tem mais perguntas sobre isso, obrigado. Doutor Orildo, pela defesa, o microfone coloca mais próximo. Só um minutinho, doutor Orildo, para aproximar o microfone do senhor, para pegar a sua voz aí. Não, é que está aqui ó, o microfone, aí a gente vai aproximar mais lá. Mas acho que um pouquinho, tudo bem? Fique à vontade. Matatisco, então, bom dia de novo. Bom dia. O senhor já falou que tinha mais pessoas. Chegou a conversar com alguma pessoa daquela que porventura estivesse no momento do fato? Não recordo esse fato, se essas pessoas estavam no momento do fato. Eu sei que tinha pessoas na hora que a gente chegou lá. Certo. Eu não sei dizer se essas pessoas estavam no momento do fato. Eu sei que a gente rolou elas como testemunha, que essas pessoas estavam presentes na hora que a gente abordou lá, chegaram lá, a gente colocou como testemunha. Certo. Só recapitulando, o senhor já mencionou, mas ainda com mais detalhes. Quando os senhores chegaram, abordaram, aí ele prontamente já assumiu a autoria. Sim, senhor. E ele mesmo que levou, dizendo que estava morto? Ele estava aberto, visível nesse local? Era a casa, né, onde que aconteceu, acredito eu, aconteceu esse desentendimento. E mais para cima da casa, assim, tinha eu acredito que era uma fossa, um poço abandonado, não sei, alguma coisa nesse sentido. E esse corpo estava lá, tinha bastante entulho no meio, nesse buraco aí, e esse corpo estava... Mas não era um poço fundo, era meio raso, era visível? Uns 2 metros, 3 metros de fundura, por aí, eu acredito. Mas ele mostrou onde estava o corpo? Levou lá a equipe, ó, tá aqui o corpo. Tá certo. Estou satisfeito, senhor. Obrigado. Jurados, tem algum questionamento? Se tiver alguma pergunta, é só fazer para mim, que eu repasso para ele. Não? Podemos encerrar então a gravação?
Obrigado, Batista. Podemos descansar. Tá. Então, Ademir, esse é seu interrogatório. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das questões que forem feitas. Pode ficar em silêncio. O silêncio não será utilizado contra o senhor. Mas é a oportunidade que o senhor tem para se defender. Tá? Caso confesse, numa eventual condenação, pode haver diminuição de pena. O senhor entendeu? Ademir, o senhor está sendo acusado aqui, então, no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 8h30 da manhã, na localidade Linha Catarinense, zona rural do Espigão Alto do Iguaçu, de ter desferido um golpe de foice contra Valmir Alves dos Santos, atingindo a cabeça dele. Posteriormente, utilizando-se de um facão, valendo-se de um meio cruel, teria desferido 2 golpes no pescoço da vítima, que foi a causa da morte dela e que quase separou a cabeça da vítima do seu corpo. Ainda, logo em seguida, o senhor teria ocultado o cadáver da vítima, Valmir, jogando-a no interior de um poço e ateando fogo sobre o corpo dela. Essas acusações são verdadeiras, Ademir? Não, da bagunça, nós começamos dessa casa lá, ele me pulou. E aí, como ele era mais se molhando lá, ele me deu um toco, no meio de lá, que eu cheguei a falar uma coisa. Só que foi mesmo. Uhum. Eu saquei também pegou as duas. Tá, vamos lá. O senhor estava onde? Na casa. Na casa. Era a sua casa? Trabalhava lá. O senhor parava lá? Trabalhava por lá. Trabalhava por lá? Fazia 6 era anos. Propriedade? Sabe lá. Uhum. E o Valmir? O Valmir foi parar lá, fazia uns 40 dias que estava. Uhum. Mas não trabalhava com nada, ele trabalhava com outro cara da outra fazenda, do lado. Tá. Ele tinha algum parentesco com o senhor? Ele era cunhado da minha mãe. Cunhado da sua mãe. Tá. Também trabalhava na agricultura. Ele? Ele foi lá trabalhar com o cara lá, mas daí era meio louco da cabeça. Era o quê? Meio doidinho na cabeça. Por quê? Porque ele bebia e queria pular nos outros. Tá. Nessa casa que o senhor estava aí, era só o senhor e o Valmir que moravam ou tinha outras pessoas? Só nós. Só os dois. Na noite ali, o que acontece? Ou melhor, naquele dia, o que aconteceu? Nós tava tomando lá e ele pegou e se desentendimos lá, ele me pulou e eu... Isso foi durante o dia ou de noite? De noite. De noite. Tá. Mais ou menos que horas da noite isso aconteceu? Uns 8 horas. Uhum. O senhor também bebeu junto com ele ou não? Bebiam, eu também tomava. E beberam o quê? Cachaça. Uhum. Quanto? 1 litro mais ou menos. Como? 1 litro mais ou menos. 1 litro os dois? Mas beberam igual? Ele bebeu mais? O senhor bebeu mais? Como é que foi? Mas foi bebido não é igual. Meio igual. Tá. E aí começou a discussão por quê? Ele é meio doido, daí a gente também foi na hora ali, ele quis me pular e aconteceu. Ele quis pular. Mas tinha algum motivo, algum assunto para essa discussão ou não? Não, ele é meio louco, qualquer coisinha ele tava pulando os outros. E ele foi e me pulou. Tá, e como que ele pulou no senhor? Ele pulou me dando soco. Como? Me dando soco. Soco. Tá. Aí, como é que foi? O que o senhor fez ali? O senhor se defendeu? Eu tava tentando me defender, eu vi que não ia poder, achei, foi pro lado, vi a foice, que eu taquei a foice nele. E por que o senhor não se defendeu com socos também, como ele estava dando soco no senhor? Porque ele é mais forte. Uhum. Ele era mais forte. Tá, e como que o senhor conseguiu se desvencilhar ali, se livrar dele para pegar a foice? Me negando. Como? Me negando. Não tinha jeito que ele fazia. Não, mas eu quero saber do senhor, o senhor estava, ele já falou que ele estava dando socos, né? Como é que o senhor saiu de perto dele para pegar a foice? Onde estava a foice? Como é que o senhor pegou essa foice? Passando para trás. Uhum. Quando o senhor pegou a foice, o senhor acertou onde nele? Eu acertei no braço, no ombro. No braço? Onde no braço? O senhor lembra? No ombro. No ombro? Tá. Quando o senhor levantou a foice, ele não ficou com medo?
Não, ele veio, Uhum. ele direto também. Tá. E aí, quando o senhor deu esse golpe de foice, o que ele fez? E ele veio pra cima igual. Veio pra cima igual. Tá. E aí o senhor fez o quê? Eu dei outra feiçada, eu dei duas. Daí consegui achar o facão, dei uma facãozada nele. Duas, peguei no pescoço. O senhor deu mais um golpe de foice nele? Onde que acertou? Ou se acertou? Na cabeça. Acertou na cabeça? Em que parte da cabeça? No meio, Oi? no meio sim. Em cima? Tá. Ao ser acertado na cabeça por esse golpe de foice, ele ficou ainda em pé, continuou resistindo, ou ele caiu? Como é que foi? Não, ele ficou em pé. E o facão estava onde? O facão tá em cima, assim, dos lados da TV, assim. Uhum. E ele não poderia ter pego o facão com ele também? Não, quando eu vi que ele ia, eu peguei e taquei facãozada nele. E onde o senhor acertou com o facão? No pescoço. Quantos golpes o senhor deu? 2. Tá. Pode ser 2. Chegou a separar a cabeça do corpo? Não sei. Não sabe? Mas abriu Não bastante notei. o pescoço dele? Eu não notei. Não notou? Não cuidei. Tá. Nesse momento, depois de ter levado os golpes de facão, o que aconteceu com o Valmir? Mano, eu me apavorei, né? Não era pra... Peguei que eu levei lá naquele buraco lá. Como é que é? Desculpa, o senhor pode repetir mais alto para todos ouvirem? Eu mesmo me apavorei. Se Daí apavorou? Eu vi o que eu tinha feito, peguei e levei lá. Deixei lá, no buraco lá. Uhum. Levou no buraco. Como é que o senhor levou ele até o buraco? Levei puxando. Puxou ele, arrastou. Esse buraco era o quê? Era uma fossa, era um poço? O que era? Não, era uma patente velha. Só que tava bem baixinho. Era raso. Qual era a profundidade? Não dava 1 metro de fundo. Não dava 1 metro? Não. Tá. Eu deixei lá. E por que o senhor levou lá? Pra tirar de perto da casa, da frente da casa. Ficou lá. Só para tirar da frente de Só casa? pra tirar. O senhor colocou fogo daí no corpo? Não, isso daí eu não me lembro se eu apanhei fogo, o que eu fiz. Eu deixei lá. Não lembro o que fez? Uhum. Tá. E depois de ter levado o corpo até lá, o que o senhor fez? Eu fiquei na casa. Mas o senhor cobriu o corpo, fez alguma coisa sobre ele, não? Não. Não? Não. Tá. E o senhor voltou para casa? Voltei pra casa. Foi dormir ou não? Não, fiquei sentado lá. Uhum. Tá. Como é que foi aí que o senhor foi abordado pela polícia, é isso? Fui. Onde que o senhor estava quando o senhor foi abordado pela polícia? Estava na estrada. Uhum. Por que o senhor estava na estrada? Não, chegou o capataz fazendo, conversamos com ele lá. Eu fui sair. O senhor Ali, conversou mas não com o tava capataz ferido. da fazenda e contou o que tinha acontecido? Mostrou o corpo para ele? Ele já sabia. Já sabia? Por isso que ele foi lá. E como é que ele sabia? O outro carro, certo? Patrão do carro. Mas aí ele mandou o senhor embora? Ou o senhor foi por conta própria para a rua? Como é que foi? Não, foi por conta própria. E aí o senhor encontrou os policiais no caminho, então? Eu vi eles. Viu Eles eles? vindo de encontro comigo. Eu não voltei e fui indo para mais para frente. Mas os policiais pararam o senhor na estrada ou não? Não, quando eles chegaram perto, sim, eu parei. Fiquei parado, O senhor conversou com os policiais? conversei. Contou para eles o que tinha acontecido? Aí perguntaram meu nome, eu contei. Daí me chamaram, me levaram. Fui. Tá bem. Doutor Vinícius, pelo Ministério Público. Sim. Bom dia. Bom dia. Me explica assim. Hoje é a primeira vez que você está trazendo essa versão aí de se defender. Me explica como é que foi isso aí. Você estava sentado, você estava em pé, como é que você estava bebendo? Mas estava sentado, estava tomando para dia, levantamos. E como é que foi? Explica para mim o que você lembra da ocasião que começou essa suposta briga.
Me explica como é que foi isso aí? Você estava sentado, você estava de pé, como é que você estava bebendo? Nós estava sentado, estava tomando, levantamos. E como é que foi? Explica para mim o que você lembra da ocasião que começou essa suposta briga. A discussão... Ele chegou a acertar um soco com você? Acertou um do lado da cara. E aí você já desferiu o primeiro golpe nele? Foi com facão? Com a foice. Pegou no pescoço, pegou no peito, pegou na cabeça? A foice pegou aqui e outra na cabeça. Já 2 golpes seguidos, você viu? E com 2 golpes seguidos, o que ele fez? Ele veio igual, ele não era mais forte, não caía. Ele levou 2 golpes, um de facão usado, um aqui, um na cabeça, e continuou por cima de você? E aí o que você fez? Eu dei a facão usada. Pegou assim, pescoço dele. Foi só. Não era isso, não. Aí a polícia, quando chegou lá, o senhor contou tudo para a polícia. Né? Contei. O senhor foi coagido de alguma forma, em algum momento? Alguém bateu no senhor para o senhor contar alguma coisa? Não, Zé. Não, né? Tá. O senhor foi ouvido na delegacia lá em agosto de 2016. Logo no dia que foi preso no dia seguinte ao crime. Está no movimento 1.6. E o senhor disse assim, que estava tomando cachaça com a vítima em sua residência, em determinado momento se desentenderam. E aí desferiu um golpe com uma foice sobre a cabeça dele, fazendo com que ele caísse. E como ele estava se debatendo no chão, pegou o facão e desferiu 2 golpes no pescoço, um degol. O senhor foi coagido para fazer isso aqui lá? Não? Isso, foi invertido. Invertido? Inversão. Por que foi Porque invertido? eu não falei isso daí. O senhor não falou isso aqui? Não. O senhor foi ouvido no juízo, já acompanhado do doutor Orildo aqui. O senhor não falou nada. Esse de batida não, porque ele caiu com... Ele estava de pé ainda. Depois que ele caiu. Mas o senhor não apoiou para dizer o que está escrito aqui, o senhor não foi coagido, nada, né? Não, apanhar não, né? Por que o senhor não trouxe essa versão do senhor, então, quando o senhor foi ouvido na frente do juiz? Eu não falei nada pro juiz. Sim, mas por que o senhor não falou, então, essa versão da briga, de que ele voou, de que... O senhor está trazendo hoje é diferente do que o senhor trouxe no começo do processo. O senhor teve a oportunidade e não trouxe essa versão. Só que eu não dei depoimento dessa versão. Não, o senhor foi ouvido em juízo, sim, no processo. Só que na ocasião o senhor não quis falar nada. Não falei nada. Eu só quero saber o seguinte, por que o senhor já não trouxe essa versão, então? Por que o senhor não quis contar essa história uma vez? Não sabe explicar? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. O senhor pode responder? Não? Silêncio. Segundo consta no processo aqui, como é que o senhor carregou o corpo até o lugar lá? Eu só levei na mão. Na mão? Segundo consta, o senhor mesmo falou que tinha amarrado uma corda na mão, um cavalo arrastando o corpo. Arrebentou a cincha. Foi assim? Eu levei na mão. Puxando. Eu não entendi. O senhor amarrou um cavalo e arrebentou a corda, como é que ele explica, por favor? Sim. Arrebentou a cincha e eu levei na mão. Puxei com a mão. Então, com o cavalo foi até uma parte só. E o resto o senhor terminou com a mão. Se o senhor diz aqui que o senhor foi se defender ali, por que o senhor jogou ele num buraco? Para tirar da frente da casa. De dentro da casa também, né? Foi dentro da casa. Por que o senhor jogou gasolina e pôs fogo no corpo? Isso eu não estou lembrado. Foi na extração ali. O senhor não lembra de ter feito isso? Foi na extração, né? Sumiu o sentido da hora que eu fiz. Da hora que eu fiz, né? Quanto tempo o senhor trabalhava lá naquele local? 6 anos. 6 anos. Consta que quem teria ligado para a polícia foi o dono da propriedade, o Sabiá, né? O Sabiá que era o dono da propriedade? Era dele. É dele, né? E o senhor falou que não foi o senhor que contou para o capataz? Não. O senhor ia contar para ele ou não? Ou ele já sabia? O senhor disse que ele já sabia. Ele sabia que ele chegou, ele soube no outro dia, né? Foi o dia que a polícia me pegou. Ele chegou e perguntou. Eu não tenho mais perguntas. Doutor Orildo, pela defesa. Bem breve. Ademir, então, o senhor
está confessando que realmente o senhor que matou ele. Sim. Certo. E foi decorrente dessa discussão, desse vucu-vucu que deu aí entre vocês. Vocês não tinham uma briga antecedente, Foi na hora ali. foi na hora ali, quando estavam bebendo. Certo. Primeiro você bateu com o quê? Com a foice, Com a foice. E depois, facão. com o facão. Ah, tá certo. E só para deixar bem claro, Ademir, você se tirou o corpo dali, então, somente para não ficar dentro da casa. Sim, senhor. Quando chegou o capataz, o senhor já assumiu. Assumi. O senhor não pensou foi de noite? Isso foi na boca da noite? Foi de noite. Você passou a noite Na casa? na casa? Tá. Não pensou em fugir dali? Não. Não pensei em nada, fui eu. Pensou em assumir. Tá certo. Estou satisfeito, senhor. Obrigado. Jurados, tem algum questionamento para o senhor Ademir? Não. Não? Pois não, senhor Ilião. Eu só queria saber se a vítima tinha problemas psiquiátricos, relatório mental, coisa parecida. Tá. O senhor sabe dizer, Ademir, se o Valmir tinha algum problema mental? Não Sabe tomava se- remédio nenhum. Não tomava remédio nenhum? Não. Mais alguma pergunta, senhor Irineu? Demais? Não? Senhor Ademir, tem algo mais que o senhor queira falar em sua defesa? Não, senhor. Podemos encerrar a gravação? Então, convido todos a se levantarem para a leitura da sentença. O Conselho de Sentença Tribunal do Júri da Comarca de Quedas do Iguaçu entendeu por maioria de votos que o réu Ademir Teixeira Guimarães praticou o crime de homicídio qualificado pelo meio cruel contra a vítima Valmir Alves dos Santos e o crime de ocultação de cadáver. Desse modo, declaro a procedência da denúncia para condenar Ademir Teixeira Guimarães como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e artigo 211 do Código Penal. Condeno ainda a pagamento das custas, desde que possa fazê-lo sem prejuízo da sua subsistência. Passo a aplicar a pena. Quanto ao homicídio qualificado, como os jurados reconheceram a presença de uma qualificadora, o cálculo da pena inicia-se a partir do mínimo legal de 12 anos de reclusão. A culpabilidade foi exacerbada pela forma como foi praticado o crime, de modo cruel, contudo, essa circunstância já corresponde à qualificadora, por isso não aplico aqui nenhum aumento na pena base, sub pena de incorrer em bis in idem, né? Há antecedentes desfavoráveis, pois o réu foi condenado nos autos 1405 de 1998, em sentença transitada em julgada em 2001 pela prática do homicídio qualificado. Tal condenação não caracteriza reincidência, pois a pena foi extinta pelo cumprimento em 2010. De todo modo, caracteriza maus antecedentes. As demais circunstâncias considerei ou neutras ou favoráveis aqui ao réu. De todo modo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena base é fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão. Chego aqui a esse valor pela subtração da pena máxima e a pena mínima, e a divisão do resultado, 30 menos 12, né, e a divisão do resultado pelo número de circunstâncias judiciais analisadas, que são 8, o que resultou aí em 2 anos e 3 meses para cada circunstância desfavorável. Está presente a atenuante da confissão, já que o réu admitiu em plenário o fato, embora tenha alegado que agiu para se defender. Assim, a pena mínima é diminuída em 1/6. Não estão presentes agravantes. A pena provisória fica diminuída, então, para 11 anos e 10 meses, 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Inexistem causas de aumento ou diminuição. Desse modo, a pena definitiva do crime de homicídio é 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Quanto à ocultação de cadáver, somente os antecedentes são desfavoráveis, conforme já apliquei no homicídio qualificado. As demais circunstâncias são favoráveis ou neutras.
Então, a pena base da ocultação de cadáver é 1 ano e 3 meses de reclusão e 54 dias multa. O cálculo fiz da mesma forma que do homicídio qualificado. Também está presente a confissão, diminua a pena em 1/6, razão pela qual a pena provisória é 1 ano e 15 dias de reclusão e 45 dias multa. Não há causas de aumento nem diminuição, desse modo a pena definitiva é 1 ano, 15 dias de reclusão e 45 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo, já que o réu afirmou ser agricultor e oferir renda mínima. São 2 crimes autônomos, com desígnios autônomos, por isso se trata de concurso material, conforme prevê o artigo 69 do Código Penal, razão pela qual as penas são somadas para resultar em definitivo 12 anos e 11 meses de reclusão e 45 dias multa. Esses no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. O regime inicial é o fechado ante a quantidade de pena aplicada, né? Não cabe substituição da pena, nem suspensão condicional da pena. Embora o réu tenha ficado preso por 2 anos e 1 dia, o período não é suficiente ao cumprimento de 40% da pena, tal como prevê o artigo, ou melhor, 50% da pena, né? Não, é 40%, que na época era 2/5, né? Na época do fato era 2/5, então 40%. É necessária a progressão de regime, portanto o regime continua a ser o fechado. Como o réu permaneceu preso nos últimos 4 meses e 21 dias, não faria sentido ser libertado agora, no momento em que é condenado pelo Tribunal do Júri, órgão soberano no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a uma pena alta e a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Veja-se que quando o réu foi preso em flagrante, ele ficou preso preventivamente em seguida, e assim ficou por 1 ano, 7 meses e 20 dias, tendo sido solto em 5 de abril de 2018. A ele foram aplicadas medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico. No entanto, o réu descumpriu de forma reiterada as condições do monitoramento eletrônico, especialmente ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira, o que resultou na nova decretação da prisão preventiva, nos termos da decisão do movimento 280, proferida em 8 de maio de 2020. Ele acabou sendo preso há 4 meses e 21 dias, quando então foi agendada esta sessão de julgamento. Portanto, o reiterado descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas demonstra a necessidade de encarceramento, pois o réu fez pouco caso da oportunidade que lhe foi concedida de responder ao processo em liberdade. Além disso, o crime foi cometido com crueldade, como reconheceram os jurados, pois o réu desferiu golpes de foice e facão contra a vítima, tendo-a degolado. Consta no processo o relato do próprio réu à autoridade policial que a vítima estava caída no chão, debatendo-se, quando então a atingiu com os golpes de facão no pescoço. Por fim, não se pode desconsiderar os antecedentes do réu, pois ele foi condenado anteriormente também pela prática de homicídio qualificado. Embora o crime anterior tenha sido praticado em 1998, indica que o réu costuma resolver os seus desentendimentos de forma violenta, situação que, juntamente com o recente descumprimento das medidas cautelares, demonstra a necessidade de encarceramento cautelar. Assim, fica mantida a prisão preventiva do réu. Fixo aqui os honorários em favor do Dr. Orildo de Souza, que foi o advogado nomeado para atuar na defesa do réu nesse processo. Por fim, agradeço a participação de todos, especialmente aqui o Dr. Vinícius, que sempre de forma brilhante aí, conduz a exposição do Ministério Público, né? Analisou de forma bastante detida e didática para os senhores jurados. Da mesma forma, o Dr. Orildo, que sempre nos honra aí com a sua presença, né? Com a defesa sempre muito bem feita em favor de todos aqueles que defendem, sejam réus que o constituam como advogado, sejam aqueles em que o senhor é nomeado como defensor dativo, né? Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, sempre brilhante aqui no Tribunal do Júri também, né? Acima de tudo, respeitosa entre o advogado e o promotor de justiça, que é muito importante, né? Agradeço aos servidores da Justiça, a Iracema, que sempre nos auxilia nas audiências no Tribunal do Júri, a Cleusa e o Claudio Ney, que são os nossos oficiais de justiça que hoje estão presentes, que sempre intimam as pessoas, né, no interior do município, tanto aqui em Quedas como em Espigão Alto Iguaçu.
fazem um trabalho incansável e bastante volumoso, né, nos dias de hoje. Nós só temos a agradecer e enaltecer o trabalho deles. Também os policiais militares pela escolta, sempre presentes aqui, garantindo a nossa segurança, não só aqui, mas fora, né, na sociedade, enquanto vemos o pessoal da escolta do DEPEN também. A Gil e a Suelen, que são as nossas assistentes aqui, que trabalham na limpeza, na cozinha. Nosso agradecimento por proporcionarem aí nosso conforto também com a alimentação. E aos senhores jurados, né, por fim, não menos importantes, pela participação, atenção com que analisaram o caso, se mantiveram atentos, né, à análise das provas, apresentado tanto pelo Ministério Público como pela defesa, e espero que tenham se sentido bem nesse dia. É sempre uma experiência diferente, principalmente para os que estão pela primeira vez aqui, mas é importante que os senhores conheçam e participem, né, e vejam a importância também dessa participação aqui conosco no Tribunal do Júri, tá bem? E ao seu Ademir, desejo aí uma vida melhor daqui para frente. Tem uma pena a pagar, mas espero que seja uma oportunidade de aprendizado e melhora de vida, tá bem, seu Ademir? E está encerrada a sessão, então. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor.